Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Soluções de higiene e limpeza profissional, elas impactam diretamente na produtividade de contact centers, escritórios abertos, call center ou telemarketing, como a gente chama. E o propósito da ALIA aqui é promover ciclos de palestras, de vários segmentos, para que a gente possa compartilhar algum conhecimento com vocês e também aprender e ampliar esse conhecimento que nós temos aí. Falando um pouco da ALIA, a ALIA é uma rede que integra os melhores distribuidores de higiene e limpeza profissional de cada região. E com isso ela consegue promover operações regionais com cada um de seus distribuidores e também uma cobertura nacional, onde ela consegue atender clientes corporativos, multi-sites, mas sem deixar de dar um atendimento personalizado de cada região que nós temos. E não é só isso, a ALIA é um parceiro da Network e do seu parceiro da Impax na Europa, e isso forma a maior rede de distribuição de higiene e limpeza profissional do mundo, com mais de 115 empresas, em 50 países e um faturamento de 11 bilhões em vendas totais. O que a ALIA quer entregar? Uma solução completa com serviços agregados. Isso passa por uma abordagem e um diagnóstico assertivo, um diagnóstico profundo para a gente entregar com assertividade uma boa solução de higiene e limpeza profissional. Customização de produtos de alta performance, entregar produtos, equipamentos e tecnologia de alta performance para o mercado. Na implantação, o que é fundamental? Treinamento, qualificação da equipe profissional. E também uma operação que tende a entregar um bom serviço e um pós-venda de qualidade. A ALIA, ela tem um sistema inovador de distribuição, onde você tem estruturas e equipes regionais que fazem um serviço local no cliente e você tem uma coordenação geral, onde ela faz a coordenação geral do cliente e depois você tem uma rede de distribuidores e os serviços locais prestados por esses distribuidores em cada região. Além disso, você entrega para o mercado um elevado nível de serviço, gestão simplificada e controle, ambientes valorizados, um menor custo total. E aqui um tema muito importante que todas as palestras vêm abordando, que é saúde, bem-estar, alinhado com produtividade. E um menor impacto ambiental. Então vamos trocar, algumas ideias e informações sobre isso. Qual que é o impacto da produtividade em escritórios e contact centers? Em primeiro plano, o que mais impacta dentro de uma empresa, ou um dos grandes impactos, é o absenteísmo. E nós precisamos entender qual que é o impacto numérico e conseguir mensurar isso dentro da nossa instituição. E aí seja eu um profissional de vendas, seja eu um profissional de facilities, seja eu um comprador, seja eu um administrador, um diretor, o que nós precisamos entender, o que o absenteísmo traz de prejuízo para a nossa empresa e como que higiene e limpeza pode impactar positivamente para você reduzir isso, tá? Então o absenteísmo é isso, é a falta ao trabalho, é quanto tempo um funcionário deixa de estar no trabalho. E aí, essa ausência, ela é por motivos diversos. Hoje, se você pensar em qualquer livro de administração de empresas, quando a gente fala em absenteísmo, o que é números considerados adequados para uma grande empresa trabalhar? De 2 a 2,5%. E até 4% é um número aceitável. Então, quando a gente fala de uma administração de empresas, se você pensar numa empresa de 1.000 funcionários e o absenteísmo deles for 2%, nós estamos dizendo que 20 funcionários faltam o trabalho todo dia.
E aí, quando a gente fala em saúde e bem-estar, a gente tem que ver aqui qual o risco que isso pode trazer em algum momento isso aumentar, ou você ter qualquer tipo de surto, seja de gripe, de resfriado, de conjuntivite, e alguma coisa nesse sentido. E aí vem um detalhe que a gente tem ido para o mercado, pesquisado alguma coisa, e chega a identificar que em contact center, os call centers, onde o contato entre as pessoas ele é privilegiado, né? Você não tem, são escritórios abertos, você pode ter números alarmantes de 8% de absenteísmo. Isso, vamos falar, em 1.000 funcionários, são 80 funcionários que a empresa paga para ficar em casa, ficarem afastados. E aí nós vamos decorrer por em várias pesquisas, quais são os custos diretos e indiretos que as empresas têm com questão de saúde. Então hoje, quando se fala em absenteísmo, a ausência dele pode chegar a 22% de uma folha de pagamento, quando você tem um surto. Puxa vida, até não falei, né? Eu sou Celso Bogler e sou da Copapel, né? E a gente atua, a Copapel é uma empresa associada da Allia, e atua na região sul do país, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E inclusive hoje, vindo para cá, né? Até os caras falaram, pô, você vai dar uma palestra, segunda-feira nós tínhamos uma pessoa com conjuntivite ausente, né? E hoje são 4, né? Você fala assim, ó, hoje nós temos 4 pessoas afastadas dentro da nossa empresa por conta de conjuntivite. Transmissão de doença no escritório, aí a gente começa como resfriados, gripes, problemas de estômago, infecções urinárias, conjuntivite, dores de cabeça, são algumas causas mais comuns que nós temos de absenteísmo nas empresas. Aí quando a gente começa a olhar para problema de estômagos, eu digo afastamento que você tem por conta disso, sempre está atrelado com higiene, limpeza de superfície e às vezes não, quase sempre de banheiros. E para eu fazer uma analogia, para vocês entenderem que a higiene e limpeza, ela tem que trabalhar como prevenção disso tudo, eu vou fazer uma analogia quando se fala em gripe. Hoje, em todo o mundo, estima-se que ocorram cerca de 1 bilhão de casos de gripe por influenza. Então você tem mais de 290 a 650 mil mortes por conta de gripe. No Brasil, nós temos um total de 35 milhões de falta no trabalho em decorrência de problemas de saúde. A exposição a pó afeta muito isso. Quando se fala em sintomas de gripe e de resfriados, se você, além de gerar uma perda, além de absenteísmo, você tem uma perda de produtividade. É só nós analisar por nós mesmos, né? Quando nós estamos resfriados ou gripados, como a nossa produtividade ela acaba sendo reduzida. Faltas não planejadas, né, causam problema no local de trabalho, com 54% de diminuição da tua produtividade, quedas em vendas e serviço. E aqui um detalhe, a gente começa a olhar, todas as palestras que foram ditas aqui, a gente chega no mesmo tema. Quando você fala nas superfícies de contato que a gente tem maior risco. Então hoje, quando você tem hoje uma estação de trabalho, o que num contact center é uma PA, que eles chamam, né? Você tem uma PA, qual que é o volume de micro-organismos que você tem ali? Então, é coisa de 10 milhões de micro-organismos que você tem numa estação de trabalho. E ontem até foi dito, né? E aí você olha para um banheiro, que ele é limpo com uma frequência diária, né? E muitas vezes por dia, às vezes você tem uma carga de micro-organismos até menor. E às vezes a gente não atenta para isso. Como você tem, por superfícies de contato hoje, qualquer transmissão de doença, é quando a gente tem contato. Esse é o maior risco quando a gente fala do nosso escritório. E aí você consegue encontrar 510 organismos por centímetro quadrado num teclado, 10 milhões de bactérias entram em contato com o funcionário todos os dias. Então, esse modelo de escritório aberto, de contact center, de call center, nos últimos anos, né, que vem sendo substituído, é um modelo que consiste na formação aí de 100 paredes e divisórias. Então, você privilegia o contato. Então, se uma pessoa hoje tem uma conjuntivite, um resfriado, o risco de transmissão, quando você está nesse contato aberto, ele é bem maior. E isso é uma tendência.
E por que o modelo é perigoso? Justamente porque você compartilha, né, com frequência todo o teu espaço, todo o teu ambiente, e isso facilita muito a propagação de doenças. E as pessoas que trabalham em escritórios abertos, em contact center, até pelo número de pessoas que você encontra hoje numa sala, 150 pessoas, né, o que isso não era normal. Você tem prédios hoje de contact center que te abrigam 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Isso é complexo. E aí a questão de conscientização hoje de cuidado de mãos, que é o maior agente transmissor dessas doenças. As medidas de prevenção. Antes de entrar aqui, cabe uma analogia. Hoje, as empresas que vacinam contra a gripe, ela vacina o funcionário contra a gripe, porque a vacinação reduz em 34% a 50% o absenteísmo. Então, a vacina é uma forma de prevenção. Mas quando a gente fala em gripe, a gente está falando de 4 agentes, quando fala de vírus influenzas, que são causadores de gripe. Mas nós temos mais, sei lá, eu não sei, mas 100, 200 agentes que podem causar resfriados ou coisa parecida. Então, o que a gente promove e quer conscientizar as pessoas nesse ciclo, nessa palestra aqui? Que promover campanhas de incentivo e higienização de mãos. Então, considerando que 80% dos germes, eles são propagados pelas mãos, é onde que eu tenho que investir o meu tempo, investir às vezes os recursos, e isso, gente, eu acredito que seja um momento de conscientização de todos, né, do investimento nisso e do impacto que isso traz para a tua empresa. E isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, para a gente refletir e entender se isso tem viabilidade, né? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, lavar as mãos diminui 40%. E aí você tem uma base forte de doenças, né, que são transmitidas, gripe, resfriado, conjuntivite. E não é só aqui. Se você fizer uma analogia com manipulação de alimento, a gente já, 90% vem de higiene pessoal e você lavar as mãos. Na área hospitalar também, nós temos ouvido rotineiramente esse cuidado. E a gente tem que entender que num escritório, numa empresa onde se divide muito o espaço, você consegue reduzir 40% o risco de transmissão de qualquer tipo de doença. Garantir a limpeza, eu digo, no escritório. Hoje, produtos que você tem para limpar, como a gente fala assim, uma estação de trabalho, uma PA, a gente tem que ter um cuidado específico com isso. Às vezes as pessoas compartilham aquele mesmo espaço, e se eu estou resfriado, e eu estou aqui utilizando esse microfone, a próxima pessoa que vem aqui e tem esse contato, 90% de chance dela contrair essa doença também. E aí você começa a ter uma cadeia de afastamento de trabalho que dá um absenteísmo complicado. Manter a desinfecção de objetos de uso comum. Então nós precisamos entender, mais uma vez, a necessidade da higiene e limpeza profissional nessas áreas, o impacto que isso tem na produtividade. E aqui, para a gente exemplificar tudo o que foi dito, a gente queria colocar 2 clientes, eles são ocultos, né? Mas como nós falamos no início, o ciclo de palestra é para a gente trocar alguma experiência, ampliar o nosso conhecimento e também nos conscientizar da necessidade, às vezes, de estudo e pesquisa. Como nós estamos vendo, nunca o mundo passou por tantas e tão contundentes mudanças como na atualidade. Nós estamos falando de call center, nós estamos falando de contact center, que há 5 anos atrás você não tinha. Hoje a diferença disso, um call center, um telemarketing e um contact center, qual que é a diferença disso? São as ferramentas que eles utilizam para chegar no mercado. Mas se a gente pensar 5 ou 10 anos atrás, nós não tínhamos esses espaços. E nós, como profissionais também, temos que estar aprendendo, eu digo, nos atualizando pelas mudanças frequentes que a gente tem. Hoje você encontrar um prédio com
5.000 pessoas, dividindo um espaço de 150 metros quadrados, elas têm 200 pessoas, né, muito apertadas, você tem um risco de transmissão de doença muito forte. Tem um cliente oculto aqui, que tem 3.000 funcionários, e ele tem 8% de absenteísmo, o que é alarmante. Nós já tivemos experiência de clientes nos chamar com contact center, várias pessoas, falam o que você pode resolver para reduzir o odor ou o mau cheiro dentro. E é o fato, se olhar para uma mesa, onde eu estou falando o dia todo nela, eu não faço uma higienização, às vezes diária, às vezes 2 vezes por semana, ou às vezes 3 vezes por semana. O que a empresa precisa se conscientizar é que aquilo precisa ser limpo várias vezes por dia. Porque você não está fazendo aquela limpeza visual, você está limpando o que você não consegue visualizar, que são micro-organismos que podem causar problemas, eu digo, de saúde e afastamento da empresa, e com isso muito prejuízo para todo mundo. Essa empresa tinha 8% de absenteísmo, ou seja, de 3.000 funcionários, eles pagavam 240 para ficar em casa. O absenteísmo é calculado por hora, mas vamos simplificar para nós entendermos isso. Qual que é o custo disso para ele? Se cada profissional custa R$1.000 para ele, é 240 mil de prejuízo. E lógico, quando você fala de absenteísmo, não é só isso que faz falta ao trabalho. Então vamos fazer o primeiro objetivo deles, reduzir 4% o absenteísmo. E como que eles vão fazer isso? Promovendo campanhas, clima da organização eles têm que aprimorar, colocando um plano de carreira, dando um feedback positivo às vezes para o funcionário. A gente, como acredito, né, tem muita liderança, a gente ouve muito isso, você dá um feedback e melhorar as condições de trabalho das pessoas, quando se fala em ergonomia, em ergometria, e higiene e limpeza, quando se fala assim de mãos e de PA, que é a estação de trabalho das pessoas. Esse é o objetivo da organização. E eles conseguiram reduzir, vamos dizer, de 4% a 4,5% o absenteísmo na empresa. Aí aqui, só para a gente atentar para o custo, 1% daquilo lá, de toda aquela estrutura, vamos dizer, 1% nós temos que reduzir com o que nós estamos conversando hoje, que é a pessoa lavar as mãos. Gente, a gente não tem ideia do impacto positivo que isso tem. Você tem que promover campanhas de adesão. As pessoas às vezes têm que ter o costume de lavar as mãos e entender qual que é o impacto disso. Se a gente olhar para creches hoje, o absenteísmo escolar que nós vimos ontem, quem tem filho dentro de escola, quando começa na escola, você vê quantas infecções de garganta vão ter, quantas gripes resfriadas você vai ter, e isso é mãos, porque também não tem noção, criança não tem noção de espaço, então ela divide todo o material, né? Às vezes teu filho pode chegar com um chupeta de outro. Então, fazendo uma analogia para você entender, quando eu falo em contact center, eu sou muito próximo de você, eu estou muito perto. Aqui na feira mesmo, né? Se você, quantas pessoas você já cumprimentou hoje ou vai cumprimentar até amanhã? Então, ele reduziu 1% do absenteísmo dele com higiene de mãos. Mas como que você vai fazer isso? Entregando, primeiro, um produto de qualidade, um sabonete adequado para ele, uma estrutura adequada. E aí você consegue, como eu falo assim, de uma economia inteligente, 1% de 3.000, ele reduziu, ou seja, de 240 pessoas, 1%, 30 pessoas voltaram para o trabalho por conta disso. E aí, como a gente fala, a gente vive, você pensa no recurso e às vezes no investimento. E quantas vezes nós ouvimos as empresas falarem que não vão entregar, né, um produto de qualidade porque as pessoas não têm conscientização no uso. Quando na verdade eu preciso entregar um produto de qualidade, conscientizar as pessoas através que elas precisam utilizar, educá-las, e aí você mensurar esses números. Como eu disse, isso é muito novo. O que falta para nós e para as empresas são pesquisas nessa linha de pensamento. Então você consegue economizar R$30.000. E aí eu vou pensar, de repente você não consegue gastar 30 mil com os produtos que você vai utilizar. Você consegue pagar a tua operação com a redução do absenteísmo. Isso que a gente precisa atentar. E um segundo
ponto aqui para nós pensarmos é o seguinte: aí uma empresa que já está dentro de uma realidade aceitável, que fala de qualquer grande indústria. Hoje uma grande indústria que tem 2% de absenteísmo, tem 5, 6 mil funcionários, e vacina contra a gripe, e reduz para 1,2%, o impacto dela também é expressivo. Ela consegue reduzir, trazer 50 pessoas para dentro da empresa. Ou seja, todas as empresas que investem em vacinação contra a gripe, ela consegue ter esse retorno financeiro por redução de falta ao trabalho. Nesse caso aqui, você tem 2 mil funcionários, 3,5% de absenteísmo, ou seja, 70 pessoas ausentes todo dia. E qual que é o objetivo deles? Reduzir em 2%, e aqui sim, a única coisa que eles vão promover de melhoria é um programa de higiene de mãos. Essa é a proposta. Um programa de higiene, limpeza e higienização das mãos. Um plano de higiene. Hoje, existem call centers que estão procurando, inclusive, produtos com um amplo espectro de ação, até de ambiente hospitalar, para fazer limpeza de PA, né? Das estações de trabalho. E essa que é a ideia. Um programa de higiene para você ter essa proposta. E aí, nesse caso desse cliente, o que que você tem? Em 2 mil funcionários, você conseguiu reduzir 1% do absenteísmo. E aí, qual que é a economia? Aqui nós estamos colocando um custo por funcionário de R$1.000. E nós sabemos que não é só isso que custa um funcionário. Mas nessa área é, no mínimo, R$1.000. Então, você tem uma economia inteligente de R$20.000 nessa operação. Ou seja, todo o custo que você teve no investimento do material, do produto para entregar, melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde e reduzir o absenteísmo, você consegue, com esse número, pagar toda essa operação que você tem no trabalho. Então, qual que é a ideia? Melhore os resultados de sua empresa por meio de higiene e limpeza profissional. E o investimento eficaz em produtos com maior adesão para lavar as mãos, ela fornece um retorno valioso na melhoria de saúde humana, na qualidade de vida e redução de absenteísmo. Esse é o propósito, é você investir em higiene e limpeza profissional, em produtos eficazes e de maior adesão. Ou seja, quanto melhor e quanto mais você investir nessa linha de produto, o teu retorno com uma economia inteligente, na redução de absenteísmo, na qualidade de vida dos funcionários, você vai ter como retorno. Ok? Essa era a ideia, esse era o que nós queríamos trazer nessa palestra, para vocês entenderem o impacto que isso pode ter dentro da instituição. E você pode fazer uma analogia com qualquer outro segmento que a gente fala aqui. A área hospitalar, a área, assim, escolas, creches, qual que é o impacto, e principalmente quando você fala em hospitais, né, você fala assim, cuidado de mãos, também você evita até mortes. Então essa ideia é para a gente se conscientizar da necessidade de lavar as mãos, entregar produtos de qualidade, de alta adesão para os funcionários, e com isso você tem um impacto positivo, eu digo de redução de custos diretos e indiretos na tua empresa. Tá bom? Obrigado.